Vamos abrir a palavra de Deus então, Isaías capítulo 53, versos 1 em diante. Queria que você pudesse acompanhar a leitura, não sei se vai estar na tela. Vamos falar sobre o servo sofredor, né, a palavra do Senhor, esse texto maravilhoso para nós. Isaías capítulo 53. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, ou na outra versão, de suas pisaduras, fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor, mais uma vez, abrimos a Tua palavra neste lugar e cremos no poder da Sua palavra. Cremos que quando abrimos a Sua palavra, o Senhor fala conosco, o Senhor ministra ao nosso coração, porque é a Tua palavra, é a verdade. E então, Senhor, ministra sobre nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus pela Sua palavra. E eu quero começar pensando com vocês sobre a importância do livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro que foi escrito para mostrar a santidade de Deus. Um Deus santo, um Deus que é santo na sua natureza, se revela a todos. Também fala de julgamento pelo pecado. Aqueles que pecaram vão ser condenados. Aqui estamos falando de Isaías, não estamos falando do Novo Testamento. Mas também fala de esperança e de restauração. Este livro fala que há uma esperança para o povo de Deus, aqueles que o reconhecem, aqueles que o amam. Também fala da vinda do Messias. Essa é a nossa esperança, de que o Messias voltará
a segunda vez. Como vocês sabem, o povo judeu, eles não reconhecem Jesus como o Senhor, não reconhecem Jesus como o Salvador. Eles ainda estão esperando o Messias. E eu ouvi recentemente uma história, não sei se é verdadeira ou não, né? A gente ouve muitas histórias, mas um irmão da igreja, ele me falando que um pouco antes de falecer, um sumo sacerdote judaico, agora recentemente, ele deixou um bilhete guardado e disse: olha, quando eu morrer, eu quero que vocês vão até lá e peguem o que eu escrevi. Então ele morreu e estava escrito, quando eles foram ler, estava escrito que Jesus é o Messias. Eu creio que Jesus está se revelando até aos judeus. Muitos judeus têm entendido esses textos, que fala do servo sofredor, daquele que veio, que morreu, que se entregou por nós. E eles estão entendendo, falam, puxa, só pode ser Jesus, não há outro, só pode ser Ele. Não é possível, Ele tem todas as características. Mas muitos ainda têm os olhos fechados para esse entendimento. E um último item importante, fala de salvação a todas as nações. O livro de Isaías também comenta a importância da salvação das nações. Olha que bênção, nós podemos ser usados por Deus para ganhar almas para Cristo em outra nação. Na sexta-feira, agora, o pastor Melvin tinha me pedido para ir lá para Titusville. Essa cidade tem 50 mil habitantes e o irmão dele, o pastor Nick Adams, está plantando uma igreja lá. E ele pediu para a gente ir lá ajudar com as crianças. Então foi eu, a Sarinha, a Rafaela, minha esposa, e nós ajudamos ali na plantação de uma igreja americana. Os brasileiros estavam ajudando com as crianças. Olha que bênção que é a gente poder ser útil para o reino de Deus. E isso é algo que o próprio profeta Isaías estava dizendo, olha, vai ter salvação para todas as nações. Vai ter salvação, porque Jesus, Ele vai alcançar a todas as nações. Quando nós olhamos para o texto de Isaías 53, nós nos lembramos do sacrifício de animais. Quem lembra do sacrifício de animais do Antigo Testamento? Havia um sacrifício de animais no Antigo Testamento. E eu quero só dar um pano de fundo para vocês. O sacerdote, uma vez por ano, entrava na área do sacrifício, no templo, pegava um animal, que podia ser um boi, podia ser uma ovelha, podia ser outros animais específicos, e ele colocava no altar de pedra, sacrificava o animal, o sangue daquele animal era ou colocado na testa e nas mãos das pessoas, ou aspergido sobre as pessoas. Imaginem a cena, pegar o sangue e espirrar no povo. Este era o ritual que acontecia uma vez por ano, era chamada da expiação. Expiar quer dizer tirar, quer dizer purificar, quer dizer limpar. Então o povo que tinha pecado era perdoado dos seus pecados, isso acontecia uma vez por ano apenas. Não era instantâneo. Se você tivesse pecado hoje, o seu pecado ia só ser perdoado quando tivesse a oferta pelo sacrifício. Não tinha outra data. Era o dia da expiação, o dia da purificação. Então, havia essa cerimônia que se fazia para eu ter os meus pecados perdoados como povo judeu. E então vem Jesus. Jesus, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que foi morto, se entregou por nós, se deu por nós. Jesus pagou o preço, derramou o seu precioso sangue
para que nós pudéssemos ter os nossos pecados quando? Perdoados quando? Quando que eu tenho os meus pecados perdoados agora com Jesus? Quando? Instantaneamente, me arrependi, os meus pecados são perdoados. Pecado, perdoado, confessado, mudança de vida, agora instantânea. Não há mais acusação, não há mais a condenação, como diz em Romanos 8, ninguém mais pode nos acusar do nosso passado, porque nosso passado ficou para trás. Jesus levou na cruz do Calvário toda a dor, enfermidade, tudo ficou para trás. Glória a Deus por isso. Não preciso mais de sacrifício de animais, Jesus é o sacrifício. Não preciso mais pagar o preço, porque Ele pagou por nós. Jesus fez isso por nós, e agora eu tenho livre acesso à presença de Deus. Eu tenho livre acesso. No texto de Hebreus, que foi lido pela Nicole, fala de Jesus, que Ele fez isso por nós, Ele se deu por nós. Ele entrou na presença do Senhor e nós temos hoje a mesma oportunidade de entrar. Não existe mais necessidade de intermediários. Não preciso de ninguém para orar por mim, porque eu posso ter livre acesso à presença de Deus. Eu posso entrar direto, sem qualquer intermediário. Que precioso sangue que Jesus derramou por nós. Por isso que as canções que nós cantamos hoje falam do sangue de Jesus. O precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz, no meu lugar e no seu lugar. Era eu, era você que tinha que estar lá, mas Jesus fez isso por nós. É o que a Bíblia chama no sacrifício vicário. É um sacrifício substituto. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal, um símbolo de transferência do pecado do povo para aquele animal, e aquele animal era sacrificado. Hoje, Jesus fez isso por nós. Eu não preciso mais desse sacrifício. Eu não preciso mais disso, porque Jesus fez isso por nós. É um sacrifício vicário, não é o vigário. Vigário é o padre da Igreja Católica. Vicário é substituto. Ele fez isso por nós. Ele se deu por nós. Jesus, pelo seu sangue que foi derramado, Ele nos limpou dos nossos pecados. Gente, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, aquele que mentia, não mente mais. É uma mudança completa de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que extorquia, não faz isso mais. É uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de relacionamento com o Senhor. Jesus fez isso por amor. Ninguém mandou Ele para a cruz. Ele foi voluntariamente, humildemente. O texto nos diz que Ele não abriu a sua boca. Ele foi como ovelha muda. Não abriu a sua boca. O que Ele fez foi pedir: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, Senhor. Se possível, Senhor, muda essa página. Se possível, Senhor, faz algo novo. Se possível, Senhor, muda a minha história. Mas se não é possível, faça a tua vontade. É o teu querer. Senhor, se possível. Mas ele se submeteu ao Senhor. Ele foi rejeitado. Quem gosta de ser rejeitado aqui? A rejeição é algo difícil para nós. Jesus foi rejeitado no nosso lugar. Ele foi rejeitado por aqueles que andavam com Ele. Os próprios discípulos
Quando Jesus deu a palavra dura para eles, eles disseram: Senhor, essa palavra é muito dura. Ele falou: se vocês quiserem ir, também podem ir. Jesus não estava preocupado com o que eles iriam pensar dele, ou queriam falar dele. Porque ele estava no caminho em direção ao plano do Senhor, em cumprir a vontade do Senhor. Mas então Pedro diz: não, Senhor, só o Senhor tem palavras de vida eterna. É só o Senhor que pode fazer isso. Mas eu quero a sua vontade, o seu propósito. Esse sofrimento não foi um acidente, não foi um desejo de Deus para sofrer, fazer o sofrimento acontecer, mas foi a vontade de Deus para que o plano perfeito do Senhor se cumprisse e trouxesse redenção para toda a humanidade. Jesus fez isso por nós. E há uma recompensa para aqueles que se entregam ao Senhor. Aqueles que seguem o Senhor Jesus, aqueles que ouvem a sua palavra e obedecem a sua palavra e respondem a sua palavra. Quando nós lemos a partir do verso 1, que diz: quem acreditou na nossa mensagem? Parece que o povo não estava acreditando. Será que mudou alguma coisa? Parece que a gente prega e o povo não quer saber. Mas isso mostra a surpresa que existia daqueles que não acreditavam. Os próprios discípulos, quando Jesus falou: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Os discípulos falaram: não, Senhor, vai não. E próprio Senhor Jesus disse: arreda Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. O plano de Deus é perfeito. Mas aqueles que andavam com Ele também não acreditavam. Aqueles que andavam com Jesus não acreditavam, viram os milagres, mas eram incrédulos. 2 meses atrás, pastor Sidney, quando o senhor falou da incredulidade, os próprios discípulos não acreditavam. Difícil para nós, muitas vezes, acreditar e confiar. Confiar que o Senhor está na direção, está guiando a nossa vida. E o texto diz: para onde o Senhor, a mão do Senhor está sendo revelada. Nós temos essa revelação hoje da palavra de Deus. A partir do verso 2, nós vemos a simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus. Não havia beleza física. Interessante essa parte. Não era alguém que você olhava e falava: olha, eu quero seguir essa pessoa porque ele é uma pessoa bonita. Não é esse o sentido que o texto está dando, mas sim da questão da humildade de Jesus. A humildade de Jesus fez que ele se submetesse ao Senhor Jesus. E nós vemos que Deus tinha um plano para o servo do Senhor. E Ele tem um plano para os servos do Senhor também. O primeiro servo, falando de Jesus. O segundo servo somos nós. Nós somos servos de Jesus. Servos do Senhor. Era algo insignificante muitas vezes. Não queriam nem saber dele. As pessoas o rejeitaram. O sofrimento que ele passou. Os servos levam o sofrimento do Senhor. Quantos gostam dessa palavra sofrimento? Dor, angústia. Conversando com a minha mãe ontem, ela me dizia
que a semana passada, ou de alguns meses para cá, ela começou com dores, muitas dores. Ela não contou nada. Minha mãe não contou nada. Mas muitas dores. Dor para todo lado. E ela foi no médico, o médico disse, olha, você está com, sei lá o nome daquele negócio nas mãos lá, na junta. Não, não é isso aí. Fibromialgia, sei lá, o negócio alguma coisa disso aí, mialgia. Né? Se fosse bom, não tinha mal nela, né? Isso aí, desse negócio. Ela tomou remédio e está ótima. Glória a Deus, Deus usa os meios para curar. Mas a gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de dor, passar por engano. Pessoas que nos enganam. Como é difícil. Pessoas que nos enganam. Eu estava no Brasil, um rapaz comprou algumas das nossas coisas, e ele falou assim, mês que vem eu te pago. Paga uma parte, não você, né? Paga uma parte. Mas já faz 3 anos que eu estou aqui, gente. Até agora nada. Nenhuma, assim, uma cara de pau de falar assim, olha, vou te pagar o mês que vem. Ou, vou te dar R$50 por mês, daqui a pouco sua dívida está paga. Nada. Um comunicado, nenhuma notícia, olha, me perdoa, eu tive dificuldade financeira, sei lá o que foi. Mas nada. Nenhuma palavrinha. Gente, é a mudança de vida. Quando a gente muda de vida, a gente não engana mais. A gente deixa a velha vida para trás. Verso 5. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Eu gosto dessa palavra transgressão, porque ela tem um sentido muito importante para nós. Transgressão quer dizer desobedecer uma lei. Pelas nossas transgressões ele foi moído. Pelo nosso pecado ele foi moído, ele foi traspassado. E olha que interessante, quando nós desobedecemos uma lei de Deus, a Bíblia diz, em Isaías 59, nós estamos em 53, mas no 59, diz que nos fazem separação entre nós e nosso Deus, Ele não nos ouve, Ele não escuta a nossa oração. Por isso que o sangue de Jesus é maravilhoso para nós, porque nós podemos voltar a ter acesso à presença de Deus. Mas quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, nós perdemos o relacionamento. Perdemos a intimidade com o Senhor. E Ele quer que nós possamos ter esse relacionamento novamente. Mas Ele fez esse sacrifício substituto por nós. Nós estávamos condenados à morte pelos nossos pecados. Hoje eu sei que é uma mensagem mais teológica, mas é bom a gente entender um pouco mais de teologia. Mas Ele fez isso por nós. Nosso destino era a morte, nosso destino era a separação de Deus eterna. E então Jesus vem e nos atrai. Jesus vem e nos aproxima. Jesus vem e muda a nossa história. Nós podemos ter hoje acesso à sua presença, porque é algo da parte de Deus. Não é algo que eu posso fazer. É algo que Deus fez por nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, ele não abriu a sua boca, ele foi como ovelha ao matadouro. É uma cena difícil quando a gente vê um animal para ir ser sacrificado. Parece que ele percebe. Parece que ele sabe que está indo. E Jesus sabia que ele estava indo para ser sacrificado.
moído naquela cruz. A cruz, símbolo de maldição. Cruz é símbolo de pecado. Por isso colocaram uma cruz nele e nos outros que estavam junto com ele na cruz. Que a cruz era símbolo de maldição. Você feriu o nosso país, você ofendeu o nosso país, então você vai ser preso e morto. E Jesus se fez maldição por nós. A palavra maldição é maldito, de maldizer, mal falado. O Filho de Deus mal falado, como que pode? Mas eu não sei se nós mesmos não faríamos os mesmos que eles fizeram. A nossa humanidade, talvez nós fizéssemos igual. Jesus estivesse aqui de novo, talvez a gente dissesse, eu não acredito nele não. Talvez fizéssemos igual, mas ele foi silenciosamente, querendo a vontade de Deus. E eu termino com o verso 12, quando diz que foi dividida as suas vestes. Foi algo que aconteceu, que estava profetizado aqui, com Jesus. Eles tiraram sortes para ver quem ficava com as vestes de Jesus. E eles então, Jesus então foi derramado a sua alma na morte. Foi contado entre os transgressores. Ele carregou o pecado de muitos, mas ele intercedeu pelos transgressores. Jesus fez isso por nós. Ele se deu por nós. Nós não merecemos nada. Nós não somos dignos de nada. Mas Ele fez isso por nós. Ele nos deu dignidade. Ele restaurou a nossa vida. Ele restaurou a nossa sorte, a nossa história. Jesus me deu e te deu uma nova oportunidade. Me lembro quando a gente começou a igreja lá em Melbourne, o pastor Marcelo esteve conosco lá. 2 domingos ou 3 domingos, não lembro. Mas num dos domingos, o primeiro domingo que ele foi, ele disse para os irmãos que estavam ali, vocês estão tendo uma oportunidade. Olha que oportunidade, tem uma igreja do Nazareno, brasileira, em Melbourne. Olha que oportunidade. Temos uma igreja do Nazareno, brasileira, em Tampa. Temos uma igreja do Nazareno brasileira em Claremont. Temos uma igreja do Nazareno brasileira em Winter Garden. E temos mais 2 projetos acontecendo, talvez 3 acontecendo nesses próximos meses ou anos, não sei. Essa semana estive numa conferência de plantadores de igrejas, conferência que teve 7.000 pessoas, um evento extraordinário aqui na First Baptist, aqui em Orlando. E uma das coisas que eu vi, que me impressionou, um dos palestrantes disse, quando nós enviamos um pastor para uma igreja, ou um obreiro, ou um líder, para começar uma igreja, média, Deus envia 50 pessoas para a igreja mãe. Olha que poderoso que é isso. Na reunião do distrito que nós tivemos há 2 semanas atrás, a nossa tesoureira do distrito, ela disse que nunca na história teve uma arrecadação tão grande. Ela nunca tinha visto números tão grandes no nosso distrito, que é o Distrito Flórida. E eu perguntei, pastor Dale, que é o nosso superintendente, quais são os motivos disso? Ele disse 2 principais. Primeiro, plantamos igrejas. Segundo, que estamos renovando as igrejas que estão
antigas ou ultrapassadas, não sei se é essa palavra, mas que estão precisando de renovação. Plantar uma igreja. Há bênçãos espirituais da parte do Senhor. Deus abençoa aqueles que vão, mas os que ficam também. Jesus fez tudo isso por nós. Qual é a sua resposta? Jesus se entregou, Ele se deu, sofreu por você. Qual é a sua resposta? Você vai segui-lo? Você vai dar sua vida a Ele? Ou você que já segue o Senhor, já tomou uma decisão com Cristo, mas não batizou ainda, você vai tomar uma posição de batizar? Ou se você já segue o Senhor, já é batizado, mas não é cheio com o Espírito Santo ainda, qual vai ser sua posição? Senhor, eu quero ser cheio com o Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Enquanto você reflete nisso que nós falamos, o pastor Matthew vai chegar, ele vai cantar uma canção que chama Tudo Entregarei. Quem conhece Tudo Entregarei? Tudo Entregarei. Você vai entregar tudo hoje. Se você quiser entregar no altar, você pode vir para o altar. Se você quiser entregar onde você está, você pode entregar onde você está. Se você não quiser entregar nada, você pode, é a sua liberdade, é o seu livre-arbítrio. Você pode ficar do jeito que você está, não há nenhum problema. Mas o meu chamado para você hoje é: se renda. Se renda ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Nós vamos cantar. Eu queria que você, se você quiser vir para o altar, você tem liberdade enquanto nós cantamos. Se você quiser se ajoelhar onde você está, você tem liberdade. Você pode se assentar, você tem liberdade na casa do Senhor. Mas eu quero que você possa se render a Ele, se prostrar diante dEle. Não sei o que o Senhor tem para a sua vida, Ele sabe. Não sei qual vai ser a direção do Senhor para você, mas que seja a vontade do Senhor acontecendo na sua casa, na sua vida, na sua família, entre os seus. Vamos cantar juntos. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei, tudo entregarei. Entrega ao Senhor. Tudo entregarei, sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo e alma eis aqui, este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito. Ainda há lugar no altar, se você quiser chegar, para a gente poder orar, entregar ao Senhor. Vem para cá, vem para o altar do Senhor.
tudo, Cristo, a ti Isso. entrego. Coloque na presença do Senhor. Oh, que Entregue gozo, tudo. meu Tudo. Senhor. Senhor, entrega o meu futuro, Paz entrega minha família, perfeita, entrega meus paz sonhos, meus planos. completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, nós rendemos a Ti, Senhor. Nos prostramos diante do Senhor, rendemos aos Teus pés, dizendo que sem o Senhor, nós não somos nada, Senhor. Se não fosse o Senhor que tivesse nos alcançado onde nós estaríamos, se não fosse o Senhor, onde estaríamos hoje, Senhor? Eu quero Te louvar pela Tua majestade, pelo Teu império, pela Tua soberania, Senhor, pela direção do Senhor sobre nós. Senhor, nesta manhã, nós nos rendemos a Ti, nós nos humilhamos diante de Ti, dizendo: Senhor, fortalece os nossos braços, fortalece as nossas mãos, Senhor, nos ajude, Senhor, nesse país, nos guia, Senhor, em tantas questões que nós vivenciamos, Senhor, questões de documento, questões financeiras, questões culturais, questões da língua, questões, Senhor, econômicas, questões, Senhor, de trabalho, são tantas situações que nós enfrentamos. Nos ajuda, Senhor. Sê conosco, Senhor. O Senhor prometeu que nunca nos deixaria. O Senhor nos prometeu que estaria conosco até o fim de tudo. Por favor, Senhor, fica conosco. Abençoe-nos, a nossa casa, abençoe-nos, Senhor, cada um de nós. Faça prosperar nosso caminho, Senhor. E que aquilo que nós temos colocado as mãos possa dar certo, possa ser abençoado por Ti. E assim nós Te louvamos, nós Te bendizemos e damos todo o louvor a Ti, toda a glória ao Teu nome, Senhor. E pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e maravilhosa de Jesus, o Filho, que a doce comunhão, a presença do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém.